Costuma-se dizer que a história é o estudo do passado para compreender o presente e prever o futuro. Mas a história é muito mais do que isso, porque a história também é um estudo do presente, pois o historiador vive no presente. Entretanto, claro, nosso presente é influenciado pelo que aconteceu no passado. Mas atenção! Pode ser que hoje não tenha acontecido nada de relevante para a história do mundo. Sendo assim, no futuro esse dia não será estudado. Portanto, afirmar que a história é o estudo do passado tão somente é um erro. Estuda-se apenas o que tem relevância. O historiador tem um papel fundamental na sociedade. Não cabe a ele simplesmente reproduzir ou escrever sobre o passado, mas trazer reflexões que podem gerar perspectivas para o futuro, analisando contextos sociais e estruturais. Eventos que ocorreram antes da invenção dos sistemas de escrita são considerados pré-históricos, mas existe um movimento que afirma que o nome pré-história é pejorativo e eurocêntrico, porque, como o europeu valoriza muito a escrita, ao usar o termo pré-história, estamos afirmando que um povo que não escreveu sobre a própria trajetória não teve o que entendemos hoje por história. Por isso, alguns têm adotado a expressão era ágrafa, ou seja, história que não está escrita, porque ágrafo significa o que não está escrito. Inclusive, em alguns editais estão usando o termo era ágrafa. O renomado historiador inglês Peter Burke afirma que história inclui todo traço e vestígio de tudo que o homem fez ou pensou desde seu primeiro aparecimento sobre a Terra. Se para Peter Burke história é tudo que o homem pensou ou fez, pode-se dizer que até mesmo o que ocorreu antes da escrita já pode ser considerado história. Sendo assim, não haveria distinção entre período pré-histórico e período histórico. Entretanto, por questões didáticas, precisamos nos basear em termos e definições que são compreendidos por todos, mesmo que compreendam para criticar ou serem contra. Então, também vamos usar a capacidade de escrever sobre os eventos e fatos para definir o que é história e pré-história, ou era ágrafa. Portanto, como a escrita foi criada pelos sumérios por volta de 4000 a.C., vamos dizer, de modo geral, que a pré-história ou era ágrafa vai desde o momento que o homem passou a ser capaz de criar as ferramentas de pedra lascada, ou seja, desde o período paleolítico, que é parte de o que chamamos de modo geral de Idade da Pedra, por volta de 3,3 milhões de anos atrás até 4000 a.C., quando os sumérios passaram a escrever. É importante citar que existe um período ou termo chamado de proto-história, que é a fase de transição do período pré-histórico ou era ágrafa para o período histórico. Isso pode ser confuso, pois existe um espaço de tempo que classificamos tanto como pré-história, proto-história e história. Por exemplo, o período chamado História Antiga começa em 4000 a.C., enquanto a pré-história termina no ano 1000 a.C., quando termina o período dos metais, que está dentro da pré-história, ou seja, há uma fusão entre o período pré-histórico e período histórico, que podemos chamar de período proto-histórico. O termo proto-história foi construído com a palavra grega proto, que significa primeiro, mais a palavra história. Também dizem que a proto-história é um período entre a pré-história e a história, durante o qual uma cultura ou civilização ainda não desenvolveu a escrita, mas outras culturas já notaram a existência desses grupos pré-alfabetizados em seus próprios escritos. Por exemplo, na Europa, os celtas e as tribos germânicas são consideradas, de certa forma, proto-históricas quando começaram a aparecer em fontes gregas e romanas. Mas, sendo simplistas, vamos considerar que a proto-história durou 3000 anos. Proto-história seria o período que vai de 4000 a.C. até 1000
antes de Cristo. Como sabemos que as regras têm exceção, vamos conhecer algumas exceções. Ainda falando sobre o conceito pré-história e história, apesar de ser um consenso que o período História Antiga, que está dentro de o que denominamos como período histórico, começar por volta de 4000 antes de Cristo, pois foi quando alguns homens passaram a grafar, ou seja, a escrever o que julgavam importante. No início do século XVI ainda existiam sociedades, como os Incas nas Américas pré-colombianas, que, apesar de terem construído um império, ou melhor, o maior império das Américas, não desenvolveram uma escrita. Os Incas foram extintos em 1530 depois de Cristo, ou seja, eles existiram até depois de passarem alguns períodos que classificamos como períodos históricos, mas eles não escreviam. Às vezes, usamos datas para determinar início e fim de um determinado período histórico, mas isso não quer dizer que depois da data classificada como fim de um determinado período, os comportamentos, atividades ou práticas marcantes desse período não vão mais existir na fase seguinte em alguns outros lugares, ou até mesmo no mesmo lugar. Então, considerando tais questões, sabemos que o feudalismo ruiu na Europa no final da Idade Média. No final do século XV, aceita-se que o feudalismo não existia mais. Entretanto, ao afirmarmos isso, ignoramos que a Rússia até o século XX ainda era semifeudal, realidade que só mudou a partir da Revolução Russa no início do século XX. Ou seja, antes da Revolução Russa, na Europa, já viviam no mundo da Segunda Revolução Industrial, enquanto a Rússia ainda era semifeudal, que é característica da Idade Média. Também podemos lembrar que hoje ainda existe o artesanato que muitos adoram comprar ou pelo menos admirar nas feiras artesanais. Sabemos que uma característica da Revolução Industrial é o desenvolvimento da manufatura e a perda de espaço do artesão. Entretanto, o artesanato não deixou de existir. Então, precisamos compreender que os períodos históricos não mudam com rupturas. As coisas se transformam em forma de transição, assim como a humanidade não passou da carroça para os carros disponíveis hoje, pois foi gradativa a chegada na tecnologia usada nos carros que existem atualmente. Muitas vezes, uma sociedade evolui ou muda em um aspecto, mas mantém valores ou comportamentos que são associados a período ou a períodos anteriores. Tudo exposto neste vídeo tem o intuito de esclarecer que quando nos livros de história da escola vem um número arredondado para determinar um período, não significa que há uma certeza absoluta sobre essa data, porque não existe como definir nada de forma incontestável. As datas arredondadas são convencionadas e aceitas por todos, inclusive pelas bancas de concursos. Portanto, não quer dizer que seu professor não sabe que a escrita não foi criada exatamente no ano 4000 antes de Cristo, quando ele afirma que o período histórico começa em 4000 antes de Cristo, ou quando ele diz que a escrita foi inventada em 4000 AC.